interessada em saber um pouco mais, Leonardo, sobre essa questão de manter o histórico da rede, né? A gente também percebe bastante isso, a rotatividade, não só na rede, mas também até em equipamentos, né? E a importância que é esse histórico. E, enfim, você coloca ações, princípios, né, formas de funcionamento, e fiquei aqui pensando as possibilidades e as ferramentas que a gente poderia lançar a mão para não perder esse histórico. Queria saber um pouco mais sobre quais foram as ferramentas que vocês utilizaram, e já jogar, assim, talvez, assim, eu fiquei pensando, né, a possibilidade de regimento interno de rede, essas coisas que, querendo ou não, dentro de uma rede, por sua fluidez, por seu caráter assim horizontal, a gente fica, a princípio, pensativo, né, no quanto a gente vai crescendo nas burocracias, mas no quanto também algumas ferramentas são necessárias justamente para a gente, para ter o bom funcionamento da rede, né? E o que é que você acha dessas possibilidades de criar documentos e possivelmente documentos que também falem um pouco dessa conduta, né? Dessas normas de funcionamento. Eu acho que a minha pergunta vai um pouco aí no sentido da Natália, né? Sobre a questão do regimento, como é que isso se organiza, mas uma fala sua me chamou muita atenção e eu gostaria que você avançasse um pouco, aprofundasse, quando você falou assim, porque muitas das organizações, por exemplo, não trabalham com tal ou qual tema, e aí quando uma organização diz que não quer, aí todo mundo assente que não é o momento para aquele tema ou aquela temática vir. Mas a gente pode ser que seja uma outra forma de lidar com esse processo, mas quando nós estamos em rede ou estamos no coletivo, em grupo, existe também uma perspectiva do consenso, assim, né? Por exemplo, não é uma organização que não quer avançar nesse tema que vai fazer com que aquele tema não avance, porque nós temos 7 organizações que trabalham com aquela temática. Então, ou eu entendi errado, ou eu gostaria que você pudesse aprofundar um pouco essa fala que você fez aqui. Mas, no mais, eu gostei demais aí da sua apresentação, acho bem interessante para todas as redes que estão aqui presentes. Obrigada. Léo, parabéns, foi assim, simples, objetivo, óbvio, bacana pra caramba. Acho que o que me chamou a atenção nesse momento foi sobre essa estrutura executiva da rede, que é muito legal. Porque você falou assim, a nossa equipe é composta de 3 pessoas. Caramba, isso já foi incrível. Bem, uma estrutura muito enxuta, legal. E aí eu tenho o grupo de membros dessa rede que atuam dessas reuniões mensais e da reunião executiva. E dessas reuniões, eu digo, de planejamento estratégico, uma pauta a cada 3 meses, se é que eu entendi correto todo esse processo. Como é que foi, a pergunta que eu te faço como é que foi para chegar nessa estrutura de equipe de 3 pessoas? O que foi avaliado, o que foi pensado para que a rede se estruturasse com 3 pessoas? Leonardo, eu posso só adicionar aqui um adendo na minha pergunta, já entrando também de Regina. Acho que ela trouxe uma coisa importante que eu fiquei pensando aqui, se vocês têm critérios de adesão na rede, né? Porque para ter esse senso comum, né, talvez vocês entendem como necessário. Quais são os critérios de adesão para a rede de justiça criminal? E eu vou começar pela de Natália, assim, né, pela delicadeza, porque justamente esse debate dos critérios de adesão é um debate na rede, assim, que já aconteceu, né, e não necessariamente a gente chegou, por exemplo, a sintetizar quais seriam os critérios, né? Na verdade, a rede não tem exatamente uma política de adesão. A conformação da rede de 2010 é praticamente a conformação que tem agora, e por 2 debates distintos é que foram incorporadas 2 organizações novas, e quando 2 saíram.
Então, eram realmente momentos distintos, assim, e as razões também foram muito distintas, mas a rede não tem uma política de adesão clara das organizações. Você falou também, Natália, voltando para o início, sobre manter o histórico, né? Quais esses instrumentos, e aí você cita regimento interno. A rede também passou por esse debate, se a gente teria um regimento ou não. E aí volto para aquele tema da complexidade. Como nós somos apenas 9 organizações, nós decidimos que era possível continuar com o nosso funcionamento através da nossa própria reunião, né? Então, assim, se reúne essas 9 organizações e a gente consegue trabalhar. Eu tenho certeza que se fossem mais, assim, 15, 20 organizações, aí você precisa realmente sintetizar algumas coisas. Mas, assim, dentro de histórico, eu vou falar de um processo bem recente que aconteceu, que foi a nossa formação sobre racismo. Não foi uma formação simplesmente de conteúdo, foi uma formação / reformulação. Então, ela passou a gente passou por toda uma avaliação, questionário interno, mapeamento, né? E dessa formação, a preocupação que saiu foi, a gente fez tudo isso agora, mas como é que a gente vai transmitir isso, já que existe uma rotatividade de pessoas nas organizações? E aí a gente sintetizou isso numa carta de princípios. E essa carta de princípios, ela condensou quais os princípios basilares da atuação da rede na temática racial. E aquilo ali é algo que a gente sempre volta quando define alguma ação, né? Então, o que a gente percebeu, principalmente durante a pandemia, que teve muita mudança, é que aquilo permaneceu, assim, para nos orientar, sabe? Mas, assim, quando a gente tentou discutir regimento, por exemplo, a discussão meio que parou, porque a gente viu que estava, assim, burocratizando um pouco, né? E não sentimos, na verdade, a necessidade real ainda de ter um regimento. Então, nós tivemos uma mudança. A nossa secretária executiva, que hoje está com vocês no Justiça Presente, que é a Janaína Almirim, a Janaína teve por muitos anos, a Janaína foi da criação da rede, né? Então, transmitir todo o legado da Janaína para outra pessoa foi um momento muito, até, de certa forma, muito delicado para a gente, né? Então, mas houve essa transmissão de uma forma muito interessante e a gente conseguiu que todo o legado, todos os documentos, todas as discussões que aconteceram internamente fossem repassadas. Então, a gente sentiu que nessa transição de secretaria houve um momento assim de manutenção do histórico. Mas isso é algo difícil de fazer. Assim, requer realmente uma pessoa destacada para poder pensar o tempo todo isso, para fazer uma organização de documentação, de tudo, que realmente tenha só essa função, sabe? Porque senão a gente não consegue manter tudo que essa organização fez durante tanto tempo. Assim, a gente até agora não teve assim tanto problema dentro da rede com relação a isso, porque as ameaças que a gente enfrenta em termos de propostas legislativas, elas são tão grotescas que elas acabam forçando um consenso interno sobre o que acontece. Então, a gente está lutando contra excludente de licitude, contra container e proposta de container em unidade prisional, as propostas mais absurdas, criminalização de movimentos sociais através da lei antiterrorismo. Então, assim, eu costumo dizer, né, que o que nos une muito mais, às vezes, são as ameaças externas. Então, elas têm sido tão piores que não tem ninguém ali daquelas organizações que contradiga alguma coisa, né? Mas, às vezes, em alguns processos, você tem diferenças. Por exemplo, sobre um determinado projeto de lei, tem a organização que admite que a gente faça uma redução de danos. Será que aqui não dá para a gente, se diminuir a pena, não dava para a gente deixar passar? Então,
Tem organização que diz sim e tem organização que diz não. Eu não quero nada, a gente tem que fazer oposição completa e restrita a esse projeto. Então, isso já aconteceu, por exemplo, de eu ter que levar esse debate e a gente acabou consensuando em fazer oposição total. Então, também, quando aconteceram alguns debates, a gente acabou chegando a termo. Então, felizmente, tem funcionado. Mas, assim, se tem uma organização que diz, olha, esse tema a gente não... é muito difícil para nós, porque, sei lá, a gente trabalha com familiares de pessoas que foram mortas pela polícia, e esse projeto aí é um projeto que a gente tem total oposição, não dá para apoiar, né? E alguém insiste, aí realmente não tem como caminhar no tema. Isso pode travar em alguns momentos, mas aí tem que admitir, a própria rede tem que admitir que não dá, que trava, que o debate não vai para frente, então não tem como. E sobre essa configuração, né, o Zias perguntou, de 3 pessoas. A rede, o Zias, ela já nasceu a partir da oferta de um financiamento. Então, o financiador ia oferecer esse valor, mas precisava que isso fosse feito dentro de uma rede, né, e não só para uma organização. Então, a rede já nasceu com a previsão de uma secretaria executiva e de uma pessoa para assessorar no advocacy, que foi contratada depois. Agora, no curso da vida da rede é que veio a necessidade da comunicação. Então, esse foi um debate que foi feito internamente, até que nós tivemos a contratação de uma pessoa para comunicação, que eu não sei como que fazia antes, mas eu não vejo como trabalhar hoje sem essa pessoa, né? Então, a gente chegou nesses 3, mas não está fechado. Então, hoje a gente pensa, por exemplo, quem sabe tem uma outra pessoa para fazer só papel de consultoria, de produção de nota técnica, porque são muitos projetos para a gente reagir, mas isso a gente não chegou lá ainda.